E aí, gente, bem-vindos, bem-vindas. Olá, boa noite. Eu sou a Tânia. Eu sou a Drica e estamos aqui hoje para ter um bate-papo com vocês. A gente quer conversar um pouco sobre precificar as artesãs, as alunas têm muita dificuldade nisso. E habitualmente, a gente dá essas aulas, esse bate-papo para os grupos fechados, para os cursos fechados. Mas como a gente adora essa meninada e a gente gosta de passar isso e, como diz, não coube dentro da gente ficar de boquinha fechada, então a gente vai conversar com vocês, vai ser um bate-papo de amigos, como a gente conversa com as nossas amigas dos nossos clubes. Gente, não tenham pressa nessa aula. Eu e a Drica não estamos com pressa, então vai lá, pega papel e caneta, que eu acho que essa aula é muito importante. Então vão lá e pegam papel e caneta. E tá? se quiserem ir compartilhando aí para as amigas, marcando as amigas, para elas verem também essa aula, porque é uma dúvida constante. E eu errei muito quando eu vendia peças prontas, então assim, a duras penas eu aprendi. Então, como a gente aprendeu, a Tânia também não sabia quando começou a precificar, colocar preço, vender. Então, por que não? A gente já aprendeu um pouquinho, por que não passar isso para frente? Então, marque suas amigas, vão passando para frente, porque é muito legal, porque o preço tem que ser justo para você, tem que ser justo para o comprador. Então, a base de erros a gente acerta e a gente vai tirando um pouquinho dessa experiência e passando para vocês. A gente quer um papo aqui, um bate-papo de amigos, tá? Muitas pessoas podem discordar, mas é uma forma que está dando certo pra gente, para as meninas que andam com a gente, que fazem os cursos. Então, a gente quer passar isso para vocês também, tá bom? Espero que seja bem produtivo. E também não adianta pensar ou dizer assim, eu faço só artesanato por hobby e vou fazer o preço de qualquer jeito. Não é assim não, gente. Todo artesão começa vendendo para a família, para os amigos, para os parentes, e vai tendo encomenda e não se comporta como empresa, como um ateliê. Então é desde que começa a fazer só pro hobby, que tem que aprender a colocar preço. Se todo ateliê que existe no Brasil ensinasse a sua aluna a colocar o preço certo, correto na peça, não haveria a feirinha pública, né, que lá as pessoas põem qualquer preço também, vendendo mais barato que você, né, não ia haver concorrência. Então, eu e a Drica, não iria haver essa concorrência desleal, porque às vezes muitas pessoas fazem o mesmo produto e os patamares de preço são muito diferentes. Só que uma está vendendo muito abaixo porque não calculou. Às vezes ela está pagando para vender. E a pessoa que calculou, as outras, os clientes acham, você está muito caro em relação àquela outra. Então, é mais ou menos assim para ter um padrão, um patamar para vocês se basearem, né, nos preços hoje em dia. Porque, por que precificar é tão importante? Para te dar segurança, na minha empresa mesmo, eu sofro com isso. Porque eu crio, eu invisto em material, eu estou sempre viajando em busca de novidade. E eu crio um produto e eu bato foto, crio catálogo, faço propaganda na internet. Então, tudo tem um custo e tenho funcionários. E eu faço o custo certinho, como tem que ser, agregando custo fixo, custo, tudo, a mão de obra. E tem pessoas que copiam de mim e vão lá e fazem ainda pela metade do meu preço. Porque é muito simples, né? Copiar, se ela está vendendo por R$100, vou vender por 50, estou ganhando. Não é assim, gente. Então, serve até para os professores, esse curso que eu e a Drica vamos dar agora, esse bate-papo, para os lojistas, que muitos lojistas não sabem precificar. Eu sei disso porque eu mesmo, quando lojista, que vivia só com a loja, que dava cursos e fazia o preço das minhas peças, eu quero contar uma historinha para vocês. Eu sempre dei curso, sempre tive loja de artesanato, já vai fazer quase 30 anos. E eu cheguei a passar por esse momento difícil de crise agora. De colocar o preço nas coisas, achar assim que... Fazia aquela continha, né? A continha de padaria. Continha de padaria. Multiplicava por 3, às vezes multiplicava por 2, porque eu mesma achava caro, né? E assim, não, esse aqui eu fiz no instantinho, vou multiplicar por 4. Gente, isso tá tão errado, tão errado, tão errado. Vocês nem fazem ideia como isso tá errado. Uma dica que eu sempre digo, assim, quando o cliente vai te pedir um preço, e você ainda não aprendeu a precificar, não calculou, não faça o preço sem antes fazer a peça. Com certeza. Porque você não tem noção. Às vezes você fala, me dá um coraçãozinho desse. Aí eu falo, sei lá, R$1. Mas às vezes quando eu começar a calcular, o meu custo é R$1,50. Então,
sabe? Eu digo assim, o precificar, o preço tem que ser justo para você, como empresa, como artesão, você tem que ter teu lucro, tua mão de obra, e para quem está comprando também tem que ser uma coisa honesta para os dois lados, tem que ser bom para os dois lados. O cliente que está comprando sabe que está comprando, mas sabe o que você gastou, sabe do seu empenho, horas de trabalho, então tem que ser recíproco isso. E é assim, né? Quando você calcula o seu preço, tudo certinho, o custo, tudo certinho, coloca a sua mão de obra, coloca o seu custo fixo e que você define seu lucro, você vai poder dar o preço com segurança para o seu cliente. Você vai se impor com segurança porque você sabe o custo dela. Aí o cliente, ele quer um orçamento para fazer várias peças. Você vai poder dizer, olha, uma peça custa isso, mas se você fizer tantas peças, que é o que você precisa, eu tenho o preço de atacado também. Então, por isso que é importante você saber fazer tudo e colocar o lucro certo, o lucro, e tudo isso nós vamos explicar. Então, gente, ainda tem gente chegando. Bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindos. Fiquem à vontade. Nós não temos pressa. Por favor, compartilhe essa aula se você ajudar com que os outros e as outras artesãs saibam calcular. Não vai haver a concorrência desleal, tá? Então, Tânia, quando eu tenho um produto, o que faz parte do preço do meu produto? O que eu vou considerar dentro do meu... Eu fiz essa casinha aqui, o que eu vou considerar aqui dentro? Como é que eu vou calcular esse preço? Drica, o primeiro passo, gente, pode ser bobagem que eu vou falar, mas se você não fizer isso, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Pode parecer bobagem, mas não é. Assim, você pode ter um artesanato único, que só você faz, ninguém faz, e você ter a segurança, né, que aquilo que você está fazendo está correto. Mas, como existem muitas artesãs, graças a Deus, no nosso país, né, então, que, assim, às vezes dependem até de amostra de outra pessoa, ou pesquisa, preço, ou ideias de outras pessoas, né. Então, lá vai. O primeiro passo, quando você começa fazendo artesanato, você tem que fazer uma pesquisa de preço médio no mercado. Se você quer pintar caixinha e não tem como se basear, uma dica legal é ir num ateliê de pintura, que lá eles também fazem caixinhas. Também, olha, o mais legal de todos é você procurar esse site de vendas de artesanato. Tem o Elo7, tem alguns blogs, loja virtual. Mercado Livre. Tudo tem como referência para você ter um parâmetro, né? Vamos supor, você está fazendo almofada, dá uma pesquisadinha que o pessoal está fazendo de almofada, se é com aplicação, se é sem, como é que é, se é com enchimento, você precisa ter Você tem que ter uma média, uma base, né? De quanto o pessoal está vendendo, que o nome disso é o preço médio do produto. O segundo, mais importante, você tem que saber o custo fixo. O que é o custo fixo? Calcular. Então, o primeiro, né, é fazer a pesquisa de mercado. Não, o segundo passo mais importante é o custo do material. O que você precisa para confeccionar a sua primeira peça. E o terceiro passo é definir o seu salário. Como é que eu vou definir meu salário? Sendo artesã, eu quero trabalhar em casa, eu quero trabalhar perto da minha família, não quero ter comprometimento com o chefe, eu quero ser a minha chefe. Mesmo sendo artesã, você vai ter que definir um salário, porque... Com certeza. Você vai tirar um montante para comprar, o material básico, você vai ter que cobrir seus custos, vai ter que cobrir sua hora. Então, artesão é profissão como qualquer outra, precisa ter um salário. E o outro passo, que é um passo muito importante, definir custo fixo. Gente, aqui que eu, como lojista, quando eu só tinha loja, era aqui que eu errava. As minhas encomendas iam crescendo e eu não ganhava dinheiro. Eu tive que contratar funcionários e cada vez eu tinha mais encomenda e cada vez a minha despesa aumentava. Sabe por quê? Porque não calculava o custo. O custo fixo. O que é o custo fixo? Vamos lá. Ela veio toda preparada, hein, gente? Vocês prestem atenção, vai anotando. Assim, né? A gente podia estar aqui só falando, né? Mas a cabeça da gente às vezes fica voando. Se vocês estão podendo ver aqui, vocês vão escrever também, porque a gente vai falar, vai passar e você não vai lembrar. Porque, gente, não adianta só colocar no papel, não adianta só ter na cabeça. A gente tem que colocar no papel. Se você não bota os teus planos no papel,
você não vai a lugar nenhum também. Tem que estar ali e você tem que se comprometer. Onde é que eu estava mesmo? O que faz parte do preço do meu produto? Então eu já tinha falado, né? Que é o custo do material, a minha mão de obra, o custo fixo e o lucro. Também tem o lucro. Tem o lucro mas aí também. isso tudo nós vamos falar Agora, sobre eu isso, acho né? que seria legal definir para o salário. O salário. Então tá, gente, assim, ó, eu vou dar como base, isso aqui é tudo fictício, o que eu vou colocar aqui. É fictício, é similar, ou é genérico, é fictício. Não, a gente para dar assim um exemplo, ideia. né? Aqui eu defini que se eu for trabalhar, né, como artesã em casa, eu quero ter no mínimo um salário de R$ 1.500. E eu vou trabalhar no mínimo 8 horas por dia. Ainda vou poder cuidar da minha casa e vou poder ficar com a minha família. Você sabe, né, que artesão não trabalha 8 horas por dia. Se der trela, ele trabalha 24 horas por dia. E mais uma meia de lamba ainda. Então você tem que se policiar, né? Então, defina o seu salário e defina a sua mão de obra. Quanto custa a tua mão de obra? Então, é assim que você tem que fazer. Para definir a sua mão de obra, você vai pegar um salário, eu botei uma média aqui de R$ 1.500. Você vai pegar esse 1.500, você vai dividir por 30 dias, certo? E que vai dar R$ 50 por dia. Aí você vai dividir por 8, que vai dar 6,25 a hora. Esse 8 é o quê? É 8 horas 8 no dia. horas trabalhada diariamente, né? Olha, artesão, né, trabalha muito mais do que o empregado. Mas assim, o artesão ele pode ganhar muito mais que um empregado. Eu sou prova viva disso. Eu tenho uma boa vida, eu tenho 4 filhos, todos estudaram em colégio particular, mas assim, ó, eu era justa com o meu cliente, e o cliente sempre me procurava, eu sempre dava algo a mais para ele. E nós vamos falar aqui sobre isso também. Então, agora você já tem o valor da sua hora trabalhada. Então, você tem que definir o próximo passo, que é, a maioria das pessoas não fazem isso. Definir o custo fixo. Se você gasta com telefone para fazer o seu artesanato, você tem que colocar. Se você gasta com energia, você tem que colocar. Se você paga um INSS, você tem que colocar. Se você trabalha com água, tem que colocar. Com internet, tem que colocar. Gasolina para ir atrás do seu material, você tem que colocar. Ou vai deixar tudo nas costas do marido e achar que está ganhando dinheiro com o seu artesanato. Não é assim que funciona. Então aqui eu fiz uma base, claro que eu não tenho só isso de despesa mensal. Estou aqui dividindo a minha despesa fixa com o meu marido. De telefone eu vou pagar R$80, de energia eu vou ajudar ele com 80, de INSS, você tem que pagar o seu INSS para você ter uma aposentadoria, né? A gente diz agora, eu tenho tanta saúde e não vou pagar INSS, mas quando você estiver assim, ó, na minha idade, assim com 18, vocês vão ver o que é bom para tosse. E ajudar a pagar a água, ajudar o seu marido a pagar a internet, ajudar ele a pagar a gasolina. Se você fizer isso direitinho, tu vai chegar no final do mês aqui, ó, para ajudar a pagar as contas. E se o teu negócio crescer, você tem que pôr um funcionário, ele tem que vir aqui no custo fixo. Porque se não colocar aqui no custo fixo, você vai perder feio. Então aqui dá R$400. Eu também vou dividir ele por 30, que vai dar R$13,33. E vou dividir ele por 8 horas trabalhada, que vai dar R$1,66. Parece tão pouco, né? Mas lá no final faz uma diferença muito grande. É R$400 que você não precisa ajudar o seu marido, né? Quando eu comecei com artesanato, quase 30 anos atrás, meu marido, meu Deus, quantos anos ficou trabalhando para pagar o meu... Né? A minha inocência, porque a gente não nasce empreendedor, não nasce sabendo, não faz administração, a vida nos ensina, gente. Então, é isso aí. Então, nós já temos definido quanto custa a mão de obra, que é R$6,25, e o custo fixo a hora, R$1,66, certo? Perfeito. Então, esse é o trabalho por hora. Depois que você definiu tudo isso, eu e a Drica, agora nós vamos mostrar umas peças que a gente tem aqui e para fazer o preço junto com vocês, tá? Mas eu acho que por enquanto tá tudo certinho. Tudo certinho. Gente, eu tenho uma planilha que eu, antes de descer aqui na sala de aula, eu fiz à mão, já dei umas rabiscadinhas aqui a lápis, né? Isso é interessante que você tenha em casa também
faça num caderninho, no seu computador, porque é legal até quando você for vender novamente a peça, você já sabe qual é o custo da peça, sabe? Fica muito mais prático. Então aproveita, anota aí, você vai fazer uma planilha. Eu até tenho essa planilha, eu podia disponibilizar isso para vocês, só que as minhas planilhas são preenchidas dentro do clube fechado. Mas, como eu disse, nós não estamos com pressa, vocês também não estão com pressa. Diz pro marido fazer o jantar hoje, tá? Que você está aprendendo uma coisa muito importante. Ele vai gostar bastante. Que vai te ajudar até a vender com segurança, a precificar com segurança. Então, gente, anota ali. A descrição do produto, o custo do material, o tempo que você vai levar para a peça, a sua mão de obra, né? O custo fixo, aí a soma de tudo isso. Aqui, que é muito importante, você vai definir o seu lucro. Então, você vai botar o lucro. Pode colocar aqui acessório, que durante essa aula a gente vai explicar tudo que está aqui escrito. E já coloca ali varejo, atacado e aqui no final, ateliê, ou minha empresa, ou meu negócio, porque, como eu disse, todo mundo, né, todo artesão começa fazendo para si, ou fazendo para parente, quando vê já é uma empresa. Sim. Então tá. Desse material que nós vamos mostrar para vocês, eu e a Drica já fizemos pesquisa de mercado e a gente vai poder colocar aqui para vocês. E tem mais alguma coisa antes de a gente começar aqui que a gente tem? Não, acho que tá tranquilo. Depois a gente só vai conversar sobre o lucro, mas aí a gente vai conversando na planilha. Então tá bom. Tá? Drica, vamos começar pelas tuas peças? Vamos lá. Vamos começar pelo mobile de coração. Então, aqui teria um mobile de coração, que são 3 peças. Então, eu vou escrever aqui. Tá aparecendo bem para elas, Daniel? Bem. Mobile. Mobile de coração. O custo desse mobile, eu e a Drica já calculamos tudo antes. Do material, deixa eu pôr aqui, Pode Drica. colocar. Do material, do cordão, né, do tecido, do cordão, menos do botão. Não coloquei do botão porque aqui eu quero falar com vocês sobre isso. Coloquei o custo do guiso também. Então, de material, a gente calculou com um preço justo de mercado de varejo, não de atacado. Varejo em loja de patchwork. 6,24. O custo deu 6,24. O custo do material que eu gastei, então, do tecido, plumante. O plumante, eu esqueci. Tecido, plumante, o cordão aqui e o guiso, tá? Então, esse foi o custo. Eu gastei nessa peça R$ 6,24 para produzi-la. Drica, qual foi o tempo que você demorou? Sem aquela parada de ir no banheiro, sem aquela parada de tomar o cafezinho, sem aquela parada de ir lá atender as crianças. Quanto tempo justo para o seu cliente você demorou para fazer essa peça? Com a peça finalizada, completa, 1h30. Poxa, Drica, eu achei que você fosse mais rápida, né? A gente tem que colocar a hora de uma artesã que trabalha com tranquilidade, né? Então, ela levou 1h30 para fazer. Então, você vai multiplicar aquele 6,25, é isso, né? Da sua hora, que você já definiu com aquele salário de R$ 1.500, por 1h30. Que vai dar de mão de obra 9,37. Gente, anota tudo isso que eu tô colocando aqui também. Só para ficar bem claro, 1h30 é 1,5 horas, né? Por isso é 6,24 vezes 1,5. Tu botou 1,30 ali, ó. Vai confundir as pessoas. Então, 1h30 é 1,5. Eu botei 30 minutos aqui, 1h30 minutos. É 0,5 horas. Então tá bom. Então, de mão de obra, essa peça que tinha um custo só de 6,24, de mão de obra, 9,37. Gente, você vai perceber que no artesanato, o que nós estamos fazendo é para qualquer tipo de artesanato. Às vezes, o custo do material é mais caro que a mão de obra, né? Depende de que tipo de artesanato você faz. Mas no meu trabalho, na pintura principalmente, muito mão de obra. A mão de obra, ela é a mais cara. E custo fixo para 1h30, que é 1,66 vezes 1h30, dá 2,49. 2,49. Olha, e tem gente que não sabia que isso aqui tinha que colocar, né, no custo das peças, né? Então, você vai somar tudo isso que eu coloquei, o custo da peça,
a mão de obra e o custo fixo. Eu queria lembrar vocês do seguinte. Se você tiver mais uma encomenda, né, desse mesmo produto aqui, e você tiver que comprar ele de novo, tá aqui, ó. O custo você tá cobrando já. Então tá tranquilo. A sua mão de obra tá aqui, ó. Você tá cobrando. O custo fixo tá aqui. Você tá cobrando. Então tá garantido você comprar peça de novo e você ajudar o seu marido no custo fixo e tá garantido o seu salário. A sua mão de obra. Aí você somando tudo isso aqui, dá 18,10. Então tá, essa peça com a mão de obra, o custo fixo e o custo do material dá 18,10. Não é por aí, não para por aí não, gente. Que nem aquele esquema que eu disse, vou fazer só pro hobby. Não para por aí. Você tem que pensar lá na frente, que se você ama o que tá fazendo, você vai querer que outras pessoas vejam. Não é assim que tu começou, Drica? Mas... Foi assim que eu comecei. Sim. Você vai querer que outras pessoas vejam o que você está fazendo. Eu comecei assim, na verdade. Na verdade, quando eu comecei, eu cobrava dos meus clientes o que eu gastava. Eu não tinha lucro. Mas meu marido me deu uns puxão de orelha e me explicou como é que se fazia, né? E foi a minha história, eu conto isso lá na minha história. Então, gente, todo o artesanato, todo, você tem que definir um lucro. Aqui você já definiu várias coisas, né? Que é a mão de obra, que é muito importante, o custo fixo e o custo do material. Então você já tem o preço do custo desse produto você já tem o custo. Agora você tem que pensar no lucro. E, Drica, tu sabe explicar para elas ali tudo tem que trabalhar com 100%? Tudo tem que trabalhar com 50%, com 120%, com 300%? Não, existe um parâmetro. Isso mesmo. Né? A gente trabalha de 35%, né? De 30%, 35% até 100%. Mas aí você vai ver para quem você está vendendo, se é para um lojista, você pode fazer o preço de atacado, você pode fazer o preço de varejo. Às vezes na tua cidade você está trabalhando com material mais inferior, então você pode diminuir um pouquinho o teu lucro. É isso. Você está trabalhando com um material de melhor qualidade, pode aumentar um pouquinho, aí vai muito também da região, do produto, do teu cliente, para quem você está vendendo. E o mais importante, gente, isso não entra na cabeça das pessoas, tá? Não entrou na minha por um bom tempo. O lucro não é seu. O lucro é do seu ateliê. O lucro é para você fazer investimentos para o seu ateliê. Imagina eu mesmo trabalhei o ano inteiro com os mesmos pincéis. E eu vou começar, e eu tenho cursos para dar no início do ano, cursos online. Gente, meus pincéis estão gastos. Eu preciso comprar pincel novo. Vocês têm que pensar que um cortador, o fio acaba. A manutenção da máquina. A manutenção da máquina. Uma peça para máquina, você quer comprar uma máquina nova. Isso, você tem que investir no seu negócio, no seu produto. Face, ou em embalagem, ou claro, melhorias. É assim, vai fazer lá só pros parentes, vai cobrar uma mixaria. É o parente que vai depois comprar teus pincéis novos, a tua lâmina nova, o teu cortador novo, a tua tábua nova, isso tudo dá desgaste. E além da matéria-prima, né, que você precisa comprar para produzir novamente. Às vezes você precisa lançar uma coisa nova e é legal que você tenha o dinheirinho do seu lucro separado para você ir lá comprar essas coisas novas, para você fazer artesanato novo, da cara nova, vida nova pro seu produto, cheirinho novo, identidade nova, né? Então tudo isso é importante. Então o lucro não é seu. Separa o lucro, que o lucro é do seu ateliê, tá? Então, quem vai definir o lucro é você. Não é eu e a Drica, nós só vamos dar uma dica. Então, só para vocês entenderem, esse coração para Drica vender no varejo, ela botou 100% de lucro. Eu tô falando tanto que a minha caneta secou. E daí, gente, já compartilharam? Olha como é importante essa aula. Muito importante. Então, aqui, para trabalhar no varejo, nós vamos botar 100% em cima. Esse coração aqui dá tranquilo para botar 100% em cima, porque a gente fez uma pesquisa de mercado. Tem gente, os corações bem feitinho, lindinho, tá vendendo a R$38 um penduricalho deles.
E também tem gente vendendo a R$26. Por quê? Porque talvez uma delas não sabe botar preço, né? Ou talvez essa que está vendendo mais barato não pagou R$25 o metro do tecido, talvez está pagando 12, 9. Existem tecidos mais baratos no mercado. Então, tudo isso você tem que ver por que o seu concorrente tem que estar de olho na concorrência. Por que ele está vendendo mais barato? Por que ele está sendo desonesto? Né? Por que ele quer passar por cima de ti? Então, você tem que realmente fazer uma pesquisa de preço antes, que é um dos primeiros passos. Então, no varejo, 18,10 com 100%. Drica, tu pode vender esse teu coração a R$36. E agora, Drica? Tu sabe que tu pode vender a R$36 no varejo. Aí entra o atacado. Eu queria uma meia dúzia desses corações. Você teria um preço especial para essas meia dúzia? Claro que sim. Claro que você tem, porque você está ganhando 100% em cima. 100% em cima desse coração. Sabe quanto seu ateliê vai ganhar só por causa dessa peça? R$18 desculpa a minha letra, gente. E 10 centavos. Tá? Vai ganhar R$18,10, que é aquele dinheirinho que vai ser separado para o investimento, né? Para os seus maquinários novos, para dar cara nova em tudo que é do seu ateliê, né? Então, eu vou poder, aí é você que escolhe, tá? Não é o que eu estou dizendo. Você pode trabalhar com 20%, 25%, com 30%, 35%, 40%, 45%, 50%. Isso. Quanto você quiser. Jogou o máximo só para a mérito de... Então, para esse cliente que inclusive vai ser um diferente do outro, nós vamos dar várias proporções de preço para no final ter um lucro ali para o ateliê também. Eu coloquei aqui que no atacado eu posso dar um desconto de 50%, né? Então eu vou pegar o 18,10, né? Você não vai descontar ali. Você vai pegar a soma e vai colocar só 50% em cima, não vai colocar 100%. Que vai dar R$27,15. Olha, já avisa teu cliente, olha, estão vendendo por aí a R$38, eu no varejo eu vendo a R$36, e no atacado eu posso vender a R$27,15. Você faz uma pesquisa de preço também, né? Então, tá aqui R$27,15 para você. Só que, claro, o cliente vai levar 6 peças, mas no atacado, o seu ateliê vai ganhar somente R$9,05, certo? Então, o seu ateliê tá lucrando do mesmo jeito. É porque no lugar de ele vender uma peça, ele já está vendendo 6. Então, se for multiplicando, você tem no fim vai ter lucro. 9, né? 6 vezes 9 é muito legal. E aqui, você também, o cliente, não quero... Gente, olha, não compensa. Atacado é sempre acima de 3 peças. Não venda uma peça por atacado, certo? 3 peças. Tá. Então, eu tenho que levar 6 igual? Sim. Eu posso fazer as cores diferentes para você, né? Mas, então, vai ser diferente por causa das cores, né? Até da forma de fazer o produto. E aqui no acessório, eu não coloquei o botão junto. Você que decide também se quer colocar o acessório lá no seu custo, certo? Mas você pode colocar ele ali. Você já tem o preço definido da peça. Você pode colocar o acessório depois, se você quiser. Se não, pode botar lá no início, só que a soma dele, esse R$1,50 de botão, lá no final vai dando uma diferença grande para quem vai comprar. Não pense que você está perdendo. Bota o preço dele ali, você vai estar ganhando do mesmo jeito. Eu acho que até aqui está tudo bem explicadinho. Perfeitinho. Daniel, tô enrolando demais, as pessoas estão entendendo. Estão entendendo, e já que vocês vão começar uma nova peça, para quem está chegando agora, aproveitem para compartilhar essa aula, que é para todo mundo ficar sabendo e cobrar um preço justo. Porque quando você cobra um preço justo, você melhora até suas vendas. Melhora? Sim, como melhora? Certeza. Porque você fala com segurança. Você vai poder dizer para o seu cliente, eu posso te dar um desconto se você levar mais peças. E o cliente se sente seguro. Seguro. Drica, tu já pensou tu chegar para mim, Tânia, eu queria umas 6 peças dessa aqui. Quanto é que tu vai fazer para mim? Ai, Drica, eu não sei, eu vou ter que calcular. Será que amanhã tu pode passar aqui? Você não pode fazer seu cliente de bobo. Ele não pode ter que voltar o outro dia. A não ser que seu produto seja o único que valha, né, que valha ouro, né? E que ele está muito, muito interessado. Mas não é assim que funciona, e também você não pode dar um preço, vamos supor, eu posso fazer isso aqui para ti a R$12, vamos supor. Mas daí eu cheguei em casa e fiz o meu custo e deu 18.
Só que eu já falei para você que eu ia te vender a 12. É, Então, e- você tem que ter segurança no que você está falando. Você tem que saber para você depois chegar, não, eu te falei 12, mas não está certo. Isso já é uma coisa chata que o cliente já não se sente seguro contigo. Então, o legal é você saber, não, você pensa, minha peça custa 6,24, mas o meu custo fixo é 18. Eu posso fazer, né? Com 50% ele vai para 27. Você já mais ou menos tem que ter isso na cabeça. Fez a peça, tem que calcular o custo dela. Outra coisa muito importante, gente, isso é muito importante também. Tem aquele cliente que... mas isso eu vou falar depois quando eu vou mostrar minhas peças. Porque minhas peças, eu vou ter essa possibilidade de falar. Então vamos continuar ali da casinha. Tá. A casinha da Drica. Casinha. E aí, meninas? Estão compartilhando? Estão gostando da Tão aula? gostando? Assim, nós, na maior simplicidade, É. mas confie em nós temos experiência, tá? A gente também já errou bastante. Então, a casinha, a Drica já tinha me passado, eu anotei aqui, ó, com lápis bem fraquinho para vocês não verem, de custo de manta, tecido, a rendinha, vamos botar aqui para elas verem, Isso. né? Todo o material, o guiso, o botãozinho, o cordão, ela teve um O guiso, custo... o guiso acho que não estava no custo. Ah, tá. Então, o guiso Tá como é uma acessório. opção, porque dá para botar uma coisinha mais Isso, barata ali a no gente fundo, deixou né? sempre as pessoas verem que dá pra... Tipo assim, eu calculei o preço sem o guiso. Ah, tá bom. O guiso é uma opção no final da Então, peça. ali no acessório. Então, ela gastou R$ 9,85. Nós já tínhamos conversado, né, Drica? Ela gastou 2 horas para fazer isso. 2 horas. Então, de mão de obra, R$ 12,50. Isso. Olha, a Roseli Martins está dizendo assim que a partir do momento que ela adotou os ensinamentos que ela aprendeu com vocês duas, os clientes valorizam jamais os trabalhos dela. Que Então, legal. assim, é uma postura diferente. Né? Isso. Não é uma coisa assim, sei lá, pra ti eu vou fazer a tanto. Não. O artesão, o teu ateliê se torna realmente uma empresa. Não, o meu produto é X, independente se é para você, pro tio, pra Maria, pro João, para quem for. O meu preço é calculado, não tem essa diferença, sabe, de fazer, porque tem muita gente que faz o preço conforme o rosto do cliente. E não é isso. Você tem que dar segurança, autonomia, você tem que passar essa coisa de empresa para a pessoa, de seriedade. A caneta vai secar. Tá bom, então vai lá. Então, o custo fixo é 1,66, conforme eu expliquei ali no início. Vezes 2. Vezes 2, que dá 3. Que são 2 horas. 2 horas, né? 3,32 de custo fixo, somando o custo, a mão de obra e o custo fixo deu 25,67 esse coração. Aí eu vou aproveitar, porque agora eu já sei cobrar no atacado, já sei cobrar no varejo, não é, Drica? Então eu vou botar aqui, olha gente, esse já é um cálculo diferente. No varejo eu vou botar 50%. Tá? Porque o lucro aqui, quem define, quem vai fazer a sua empresa crescer é você, não é eu não. Tá? Nós estamos dando opções. Você pode cobrar de 20% a 100%. Certo? E a gente teve aqui uns 50 de acessório, nós temos que acrescentar ali depois, né? Então, no varejo eu vou cobrar 50%, que essa casinha, a gente fez uma pesquisa de mercado, tem gente fazendo a casinha similar a essa, de feltro, vendendo a R$ 34,00. Mas tem gente fazendo lindona que nem essa, vendendo a R$ 42,00. Certo? E só que assim, com 50%, aí você, tendo o preço médio de venda, você decide quanto que vai botar a mais. Eu aqui decidi 50%, eu vou poder vender essa casinha no varejo a R$ 38,50. Só que no atacado, eu vou botar só 30% em cima da minha soma, que vai dar 33,37. Se alguém quiser comprar no atacado, 3 casinhas, gente, uma casinha não adianta. Então, no varejo, meu ateliê, o seu ateliê vai ganhar por causa dessa casinha, porque lá no final do ano nós vamos somar e ver como se faz a coisa certinho, sobra lá no final para investir. Então, vai dar R$ 12,83 no varejo, de lucro para o seu ateliê. Aí o seu ateliê fica lá assim, né? E se você for fazer no atacado, 7,71. E é você que vai definir. Ah, não, eu só quero vender para varejista. Porque assim eu tenho a possibilidade de dar um preço a mais, né? Ah, se você quer trabalhar muito,
e vender no atacado. Então, te prepara. Mas vai acontecer. Essa do lucro é uma coisa muito pessoal. Você vai definir mesmo Isso o público, mesmo, vai definir o teu produto. Pecinhas pequenas você pode colocar uma porcentagem menor, peças grandes às vezes uma porcentagem maior. Aí você vai ver, você vai pegando, isso tem que ir pegando o jeitinho. E assim é uma possibilidade de você ir aumentando aos poucos. Por quê? Quando você tem prática, tudo vai ficando melhor no seu trabalho, Drica. Você vai aperfeiçoando cada vez mais. Quanto mais você demora, mais aperfeiçoa, mais põe um acessório, você vai agregar mais porcentagem, mais lucro para o seu produto. Porque você já ganhou o seu salário e o lucro aqui no final, quem sabe você cuidou tão bem do seu material, você tem muita segurança no que você faz, não vai precisar gastar com material. Você pode viajar final do ano, aproveitar uma viagem, a visitar ateliê, museus, coisas artísticas. Quando eu viajo, me dá uma depressão se eu não vou no museu, se eu não vou numa loja que tem material artístico. Eu sempre digo que essa fatia aqui que vai pro meu ateliê, é quando você quer fazer um curso, se preparar. Isso! Você tem esse dinheiro. Investimento. É um investimento em você e para o seu ateliê. Então, às vezes, você vê um projeto, você vê um curso, você vê uma professora de... Você fala, eu não tenho dinheiro. Tem sim. Você tem esse caixa que você fez para investir em você e no seu ateliê. E com isso vai melhorar suas peças, né? E outra dica que eu dou, assim, não faça as coisas... Faça tudo com qualidade. Nossa, isso é muito importante. Nem que você demore no começo um pouquinho mais, mas você vai fazendo sempre o teu nome em cima do teu produto. Então, se no começo você apresentar umas coisas mal acabadas, você vai ficar conhecida como aquelas peças mal acabadas. E isso é difícil de tirar depois. Então, nem que você ganhe um pouco menos no começo, o seu lucro é um pouquinho menor, mas demore um pouquinho mais para fazer, mas entregue um produto de qualidade, bem feitinho, bem acabado. E a gente sempre diz isso na apresentação dos nossos cursos, né? Não adianta ficar olhando o palco dos outros. Faça o seu. A pessoa cobra caro, ela tem nome, mas ela lutou muito para chegar naquilo ali. Foram anos de investimento. Então, vamos aprender a fazer a coisa certa. E eu digo uma coisa assim, o mais difícil não é você ter um cliente. O mais difícil é você manter o cliente. Manter o cliente. Porque cliente você vem e faz uma venda. Agora, para você manter ele sempre como seu cliente, você tem que estar sempre agregando coisas e mostrando um bom trabalho. Então, é por esse lado que você vai crescer aí no seu ateliê. Então, meninas, eu trouxe aqui, como eu trabalho com pintura, né? E como eu também já disse, é para qualquer artesanato. Não importa. Essas dicas que a gente está dando é para qualquer tipo de artesanato. Então eu trouxe aqui, que ultimamente eu tenho dado muita aula online, gratuita, eu tenho ensinado as meninas a fazer latinhas, garrafinhas, reciclando com pintura, né? Então aqui, eu tenho uma latinha... Mais para cima. Eu tenho uma latinha aqui, eu fiz uma técnica de pátina, ensinei elas a fazer o descascadinho, ali na alcinha eu botei uma canela... E aqui eu tenho uma latinha também, o que eu gastei aqui de material, gastei aqui também, só que tem 2 diferencial aqui. Aqui eu usei papel para decupagem. Aqui eu pintei a mão. Vamos ver agora o custo desses 2, parece a mesma coisa, né? Claro, com figuras diferentes. Mas assim, se você não calcular sua mão de obra direitinho, você vai sempre estar só fazendo de graça as coisas para o cliente, você vai tomar uma ré... Tá? Então, vamos lá? Então, vamos começar por essa latinha aqui. Essa aqui, eu coloquei o preço da lata. Eu tenho ela em excesso até na minha fábrica, porque eu uso PVA branco, então a gente usa muito, eu tenho bastante ela. Só que eu botei um custo nela, porque já pensou, se eu não usasse, tivesse que comprar, fiz uma pesquisa também. Sabe quanto me custaria para eu comprar 5.000 peças? Eu tenho que comprar 5.000 peças de lata. Ainda ia me custar R$3,20? 5.000 peças. Por isso que as empresas de tinta compram bastante, têm acesso, né? Conseguem fazer mais barato. E para mim, que não tenho nada a ver com tinta, eles não iam lucrar comigo, me botaram esse monte de lata para eu comprar e ainda achei caro o preço. Então, todas as latinhas eu reciclo, eu limpo, faço a limpeza, tiro os rótulos e eu acabo pintando e fazendo um artesanato bonito que acaba, às vezes, até agradando. Não é muito meu estilo, né? Ficar reciclando, mas eu acho que dá para aproveitar, acho muito lindo também e eu dou muito valor para isso. Então, aqui a diferença é que aqui eu colei um papel para decupagem e a outra eu pintei a mão. Então, essa aqui custou R$6,20 para mim. Olha, a caneta tá secando. E é nova, R$6,20. Tampa ela enquanto você fala, então. Eu gastei 1 hora para fazer aquela. E
uma hora a 6,25 é 6,25. Tá, gente? Isso eu tô calculando em cima daquele salário de R$1.500. Também quem define o salário é você. O custo fixo, 1,66. Eu somei, né, a mão de obra, o custo, e o custo fixo deu 14,11. Com 100% de lucro, eu defini que eu quero ganhar 6%, porque eu também fiz uma pesquisa de mercado e eu também vendo essas latinhas, essa de papel para decupagem, tem gente vendendo a R$18, gente. Não vale a pena. É uma trabalheira. Tem gente vendendo a R$18, mas eu fiz uma pesquisa, umas latinhas assim, de R$22 a R$36. Então, se eu vender, o custo, a soma dela deu 14,11, eu posso vender ela 28 no varejo, que é um preço bem bom. E eu posso vender ela 19,75 no atacado. O meu ateliê com essa lata que eu levei apenas 1 hora para fazer. Oi, ateliê, tu tá gostando, né? Vai ganhar R$14,11. Meu ateliê é o único cara que vai ganhar dinheiro aqui. Não, eu ganhei dinheiro, tá ali, ó. Não uso o dinheiro do ateliê pra botar gasolina, pra comprar pão, pra comprar carne. O ateliê é o ateliê. E no atacado eu vou colocar 40% em cima para o meu cliente ter a possibilidade de ele vender que nem eu, né? E eu preciso de uma calculadora, não fiz a conta aqui. 14,11 mais 40%, Júnior. Faz lá a conta para nós. 14... Desculpa, gente. Deixa eu abrir uma calculadora aqui, como é que é? 14,11 mais 40%. Mais 40%. Quanto que eu posso vender? R$19,75. Tu já tinha eu já tinha feito aqui. Então, 40% no atacado eu vou poder vender R$19,75. Só que o pobrezinho lá, ó, do meu ateliê, vai ganhar só R$5,64. Só que o meu ateliê tem que pensar que eu vou vender no mínimo 3 peças. E ele também vai ganhar com isso. Só que fazendo peças no atacado, né, Drica, se você não se planejar tudo direitinho, ganha um pouquinho menos. Mas você tem a possibilidade de ter serviço todo dia. Quando você vende no varejo, você vende lá uma vez ou outra, né? Então, e isso no tem que pensar atacado bastante. também, às vezes, aqui você abaixa aqui o lucro, mas você pode otimizar o seu tempo. Com certeza. Porque você pode fazer em produção, então às Isso. vezes o teu tempo diminui um pouco e você ganha ali daí. Mas já a lata pintada, o meu custo de material dela custou só R$5,20, mais barato que essa que eu colei o papel. Por quê? Porque eu tirei o papel, eu pintei a mão, só que... Então tá, R$5,20. Eu levei 4 horas para pintar a mão, gente, essa latinha. Eu não consigo nem 20 horas. Eu levei 4 horas. E a minha mão de obra, 6,25 vezes 4, dá R$25. A outra eu tive só 6,25 de mão de obra. R$25. O custo fixo deu 6,64, porque o custo fixo é calculado em cima da hora trabalhada. A soma disso tudo, sem o lucro, já foi essa latinha pintada à mão a R$36,84. Drica, tu compraria, Drica, essa latinha de mim pintada à mão? Eu compraria. Fala sério. Compraria. Por quê? Porque eu não sei pintar a mão, eu acho lindo. Olha aí, gente. Tá, mas se eu tiver aqui, Drica, a opção da mesma galinha pintada à mão e a outra opção, ela colada com papel, o que você faria? Eu compraria pintada à mão, porque o papel, eu acho que, bem ou mal, eu até daria conta, mas a pintada à mão, não. Gente, é assim, tem uma história por trás disso. É isso que é um produto Você diferente. vai poder dizer pro seu cliente assim, olha, essa aqui ela é a mesma lata, só que tem uma diferença. E o cliente vai entender. Aqui eu peguei a mesma figura, xeroquei, colei aqui e eu posso te vender a tanto. Só que essa aqui, eu levei horas para fazer. Você tem uma história para contar e o cliente gosta disso, ele precisa Você sabe saber. que uma coisa, às vezes as meninas falam assim, o pessoal não valoriza o meu artesanato.
Eu já cheguei à conclusão que quem não valoriza o artesanato é a gente A mesmo. gente, eu a gente nunca mesmo. tive problema com isso, Drica. Nunca, Sabe? nunca, Às vezes nunca, você fala assim, ai, tô achando tão simplesinho e tal. Não, eu gastei horas, eu me empenhei, eu fui fazer um curso, eu fui descobrir um material diferente, eu fiz isso com carinho, eu coloquei um monte de coisas positivas naquela peça, então aquela peça é maravilhosa. A gente acaba não nos valorizando. A gente tem que ter uma história. E você contar uma história pro cliente funciona. Não é que funciona, você está sendo verdadeira. Mas assim, ó, pode acontecer do seu cliente dizer assim, olha, eu admiro muito o teu trabalho, eu mesma jamais ia conseguir pintar uma galinha numa lata, como é que eu ia apoiar minha mão? Só que o cliente honesto, ele faz isso. Eu vou levar essa com um papelzinho de decupagem hoje, porque realmente hoje eu preciso comprar outras coisas e eu vou levar essa. E você tem que tratar o seu cliente como se ele estivesse comprando aquela outra, porque se você, né, atender ele bem, dizer que ele fez uma boa escolha e que ele volte sempre, que você sempre vai ter duas opções, uma pintada à mão, outra com papel de decupagem, uma com rendinha, outra sem rendinha. Então é assim, você nunca pode dizer pro seu cliente, ó, eu tenho isso hoje e é só isso. Não, eu tenho isso que é assim, eu colei papel para decupagem, levei tantas horas para fazer, e também tenho essa aqui, só que custa isso, levei tantas horas para fazer. Então, tudo isso agrega valor na sua peça. Isso é uma história. Você vai contar uma história. Esse valor ali no cantinho, né? Aqui foi a pesquisa de preço que a gente fez. Então, gente, continuando aqui a lata, né? Só como dica para pesquisa de mercado, o pessoal fica assim, ó, voando, que às vezes pesquisa de mercado é uma coisa assim do outro planeta, quando tu fala pesquisa de mercado, cadê esse tal de mercado aí, né? Quando ele vai passar aí em casa? Na verdade, assim, ó, pesquisa de mercado é básico, vai no google.com.br e começa por lá, escreve exatamente o que você planeja fazer. Segundo, vai no elo7.com.br. Terceiro, vai lá no mercadolivre.com.br. Esses 3 lugares são os básicos para começar. Ali você vai ter você vai saber quanto estão cobrando pelo produto. Ou até vai saber se o seu produto é único. Se ele for único, você tem mais margem de lucro para colocar. Margem de negociação, né? Isso mesmo. Porque quem define o lucro é você. Então, tô meio doentinha. Então, essa minha lata da galinha que eu pintei à mão ficou R$ 58,94. Você pode arredondar para R$60, tá? R$ 58,94 no varejo, e no atacado eu coloquei o preço do custo dela só 20%. Então, se alguém se interessar pela minha latinha pintada à mão, vai pagar, eu vou dar um desconto, eu vou vender a R$ 44,20, certo? Então, no varejo, essa minha latinha pintada à mão vai para o meu ateliê R$ 22,10. No atacado, eu vou ter que pintar no mínimo 3 latas, e cada lata, meu ateliê, o meu lucro é 7,36. Perfeito. E como eu disse, eu fiz pesquisa de mercado. A lata pintada estão vendendo de R$ 36,00 a R$ 60,00. E eu no varejo eu posso vender de R$ 58,94, posso vender até 60, que é o que foi feita a pesquisa, né? E eles quase não têm preço de atacado, é venda de varejo. Por isso que a gente resolveu dar essa aula hoje, para que você, quando fizer o preço das suas peças, já fazer preço de uma peça e preço de mais peças. Então é atacado e varejo. Que nada mais é que quando uma pessoa te pergunta qual é a tua margem de desconto, aí você vai ter a barganha do atacado e varejo para poder... Isso mesmo. E você sempre tem que ter tudo anotadinho, porque você vai poder falar com segurança pro seu cliente o quanto de desconto você pode dar para ele, e não fazer ele esperar horas ou ter que voltar outro dia. Eu vou te ligar para dizer o quanto custa. Eu até, no Pintando com o Coração, pode ser que até essa minha aluna esteja me assistindo, né? Ela, sexta, sábado, entregou, eu acho que foi isso a história mais ou menos. Uma cliente procurou ela para fazer uma mesinha para a menina dela, uma mesa, certo? E a cliente levou a mesa. Então, já que ela não precisava pagar pela mesa, ela chutou o preço. E ela viu, e ela deu o preço para o cliente.
Aí ela viu fazendo a mesma. Você sabe, né, que artesão é assim. Quanto mais ele faz, mais ele quer botar, mais ele quer agradar o cliente, né? Então fica botando uma florzinha aqui, uma florzinha ali. Quando vai ver, foram horas trabalhadas, né? E acabou perdendo com as horas trabalhadas, não cobrou o custo fixo, porque é importante. Ou você acha que seu ateliê vai querer que você fique já trabalhando só pro seu salário? Hein? Não. Seu ateliê, ele tem que ter aquele respaldo lá para que você compre, para que você inove, para que você invista no seu conhecimento, para que você viaje. Para você cresça, né? Para que você cresça. Então, por isso que eu e a Drica hoje resolvemos poder atingir o máximo de pessoas e ensinar a fazer a coisa certa. E quais... diga. Você tinha uma surpresa nessa aula de hoje? Gente, falou não, é o seguinte, então sobre a aula de precificar, é isso, quanto mais a gente ajuda as pessoas, né, mais elas vão ficar agradecidas, mais elas vão fazer certo, tudo isso vira uma corrente e um acaba ajudando o outro. Por isso que a gente pede para que compartilhe sempre as nossas aulas, para ajudar o maior número de artesãs possíveis, porque imagina se todo mundo, né, souber precificar, souber fazer a coisa justa, não vai haver concorrência desleal. E para quem tem ateliê, para quem é professora, marca um workshop, marca uma aula especial, mostra o seu conhecimento, mostra que você entende, ensina o seu aluno a colocar preço, porque você vai vender para ele uma vez. Porque se você não ajuda ele a vender o artesanato que você está ensinando, o que vai ser da loja para quem tu está dando aula? Hein? Também depende de ti, não é, Drica? Com certeza. Então, fala com a dona da loja, vamos fazer certo, vamos ensinar os nossos alunos a precificar, não com o preço de atacado. Faltou a coluna do acessório, né? Vocês chegaram a falar... gente, sobre o acessório. O acessório, você coloca por último. Você define o seu lucro, coloca ele por último. Vou agregar aqui um botãozinho aqui, nem precisava colocar o botãozinho, mas eu vou ter uma opção para o meu cliente, só que esse botãozinho eu vou cobrar, esse guiz eu vou cobrar, mas você vai cobrar depois que o preço está todo definido, porque isso é um acessório, porque você pode oferecer para ele com ou sem acessório. Você pode dar duas opções e ele vai ver, claro, com certeza, ele vai querer comprar com o acessório. Ou ele vai dizer que nem eu disse, não, hoje eu vou levar esse aqui sem um acessório, mas não se preocupa, você me conquistou, você é uma pessoa muito especial, e teu trabalho é muito lindo, eu vou estar sempre aqui. Com certeza. E eu tenho certeza que a partir de agora você vai ter segurança para precificar. E você tendo segurança, você vai conseguir vender melhor o seu produto. Você vai poder falar o quanto demorou, o quanto você valoriza, porque é você que tem que valorizar. Porque imagina você fazer um artesanato assim, quer ver? Aí, Drica, eu não gosto de fazer isso aqui, tá? Tu é o meu cliente. Eu fiz isso aqui, na minha casa nem combina. Nem combina. E... isso é uma forma de vender. Você não pode fazer um artesanato que você não gosta. Que você não gosta. Você tem que amar, tem que vir daqui de dentro. Você tem que amar de paixão. Eu não fazer porque dá dinheiro. Você tem que ter um caso com o seu artesanato. Você tem que amar ele de paixão e poder dizer assim: olha, Drica, que coisa mais linda. Levei o dia inteiro para fazer. Olha o resultado. Adorei a combinação de cores. Você contando essa história, tu acha que a Drica vai dizer, não gostei das cores, não combina na minha... Não, ela vai entrar na tua história, vai entrar no seu carinho, no seu carisma, no que você está oferecendo para ela. Então, você tem que saber contar uma história do seu produto, mostrar o amor que você tem por ele, mostrar o quanto você valoriza por ele. Tá bom, gente? Muito obrigada de coração. Espero que tudo isso que a Tânia aqui passou para vocês, vocês usem. Passem para as amigas, que isso eu sempre falo que é uma sementinha que a gente está plantando, que vai indo, daqui a pouco cresce bastante e todas as artesãs vão ter a mesma oportunidade. Isso aí. Muito obrigada, um beijo a todas e eu espero ver vocês lá em sala de aula fazendo o nosso lindo Natal. Um beijo, gente, obrigada por estar aí e vão agora precificar corretamente. Um beijo e até a próxima oportunidade. Tchau, gente, obrigada.